Alunos, essa vai ser a nossa oitava questão de cálculo estequiométrico, a questão 77 do caderno azul do Enem de 2013. Essa questão fala sobre a produção de aço, mais especificamente sobre a transformação do ferro gusa em aço doce. O ferro gusa apresenta uma porcentagem de carbono de 3,3%. E o aço doce, uma porcentagem de carbono de 0,3%. E a questão diz, para fazer o ferro gusa se transformar em aço doce, basta aquecer o ferro gusa na presença de oxigênio puro. Assim, o excesso de carbono que eu tenho aqui no ferro gusa vai se transformar em CO2 e com isso a porcentagem de carbono no ferro diminui, se transformando desta maneira no aço doce. Com essas informações dadas no enunciado, a questão está pedindo o seguinte: considerando que o forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de... Aqui tem as alternativas para a gente escolher, então agora nós vamos lá para o papel para desenvolver os cálculos. E aqui estão as alternativas para a gente escolher a resposta correta. Agora nós vamos lá para o papel para desenvolver os cálculos. Vamos começar a resolução do problema partindo da informação de que o ferro gusa apresenta esta porcentagem de carbono, 3,3%. Como o problema nos diz que estamos partindo de 2,5 toneladas de ferro gusa, ou seja, 2.500 quilos de ferro gusa, eu vou descobrir a massa do carbono e a massa do ferro presente nesses 2.500 quilos. Como é que eu faço isso? Eu vou achar a massa do ferro pegando os 2.500 quilos e multiplicando por 0,033. E por que eu multiplico por esse valor? Porque 3,3% é a mesma coisa que 3,3 dividido por 100. Isso vai ser igual a 0,033, que foi o valor que eu utilizei para multiplicar aqui. Fazendo essa multiplicação, eu sei que em 2.500 kg de ferro gusa eu vou ter 82,5 kg de carbono. Já a massa de ferro, eu vou pegar a massa total, 2.500 kg, e vou subtrair pela massa do carbono que eu acabei de calcular, achando então 2.417,5 kg de ferro em 2,5 toneladas de ferro gusa. Para transformar o ferro gusa em aço doce, eu preciso diminuir a porcentagem de carbono. Ou seja, vou ter que aquecer o ferro gusa na presença de oxigênio para o carbono se transformar em CO2 gasoso e com isso sair da mistura com o ferro. Feito esse aquecimento para eliminar o carbono do ferro gusa, eu consigo produzir o aço doce, que segundo o enunciado contém 0,3% de carbono. Então a porcentagem de ferro vai ser 99,7%. Quando eu faço o aquecimento do ferro gusa em presença de oxigênio, vai embora só carbono na forma de CO2. Essa massa de ferro que eu calculei aqui continua presente no aço doce. Tá aqui então, ó, essa massa de ferro agora vai corresponder a 99,7% desse aço doce. Agora eu vou calcular a massa de carbono que permaneceu no aço doce após o tratamento do ferro gusa com oxigênio. Descubra essa massa fazendo essa regra de 3, relacionando a massa de ferro aos 99,7%, assim como a massa de carbono corresponde a 0,3%. Montei aqui a minha regra de 3. Desenvolvendo essa regra de 3, x vai ser igual a 2.417,5 vezes 0,3 dividido por 99,7%. Faço essa conta e acho uma massa de carbono de 7,27 kg de carbono no aço doce. Aqui eu fiz um resumo do que nós já calculamos. Em 2,5 toneladas de ferro gusa eu tenho essa massa de ferro e essa massa de carbono.
após o aquecimento do ferro gusa na presença de oxigênio, continuei tendo a mesma massa de ferro, porém a massa de carbono diminuiu porque ele foi transformado em CO2. Agora eu vou descobrir a massa de carbono que foi consumida, pegando a massa inicial e subtraindo da massa final. Fazendo essa subtração, eu sei que 75,23 kg de carbono se transformou em CO2 após o aquecimento. Precisei chegar até aqui, precisei calcular esse valor de carbono consumido, porque o problema está pedindo para a gente calcular a massa de gás carbônico em quilogramas produzida após o consumo dessa massa de carbono que nós acabamos de calcular. A reação que transforma o carbono em CO2 é a sua reação de combustão, ou seja, a reação dele com o oxigênio. Essa equação montei e já está balanceada. Se eu tenho a massa de carbono e quero descobrir a massa de CO2, vou ter que relacionar essas duas substâncias na equação balanceada. Chego à conclusão de que para cada mol de carbono consumido é formado 1 mol de CO2. Vou transformar essa proporção em número de mols para massa, porque eu tenho como informação a massa do carbono e quero descobrir a massa do gás carbônico. 1 mol de carbono corresponde a 12 gramas e 1 mol de gás carbônico corresponde a 44 gramas. 12 gramas do carbono mais 16 gramas do oxigênio vezes 2. 32 com 12, 44 gramas por mol, a massa de 1 mol do gás carbônico. Segundo a equação balanceada, quando eu tenho 12 gramas de carbono reagindo com o oxigênio, são formados 44 gramas de CO2. Durante essa transformação foram consumidos 75,23 kg de carbono, então vou descobrir a massa de gás carbônico produzida. Já vou descobrir essa massa em quilogramas, porque o X está relacionado com essa outra massa também em quilogramas. Montada a regra de 3, vou desenvolver para achar o valor de X, 44 vezes 75,23 dividido por 12. Faço essas contas e acho um valor de 275,8 kg de CO2 produzido. Resposta certa, letra D. Então essa aí foi a 8ª questão da nossa playlist de cálculo estequiométrico. Daqui a pouquinho vem a 9ª questão. Valeu aí pela atenção e um abraço para todos.